Então, Johannes, eu queria direcionar a primeira pergunta para você, meu amigo. A gente sabe como a transição para a utilização de carros elétricos no mundo está sendo algo inegável. Na Europa, eu estava vendo que 1/3 de todos os carros ele já tem algum componente elétrico. Por exemplo, ou eles são 100%, ou eles são híbridos, né? Só que no Brasil a gente vê que não é muito essa história ainda. Existem algumas barreiras. O que você acha que impede com que a gente consiga crescer nessa velocidade de carros elétricos como o resto do mundo? Bom, essa pergunta é muito boa, porque a gente pode ver que tem várias diferenças também entre os mercados no mundo inteiro. Uma das diferenças principais também é a quantidade de veículos de luxo que tem aqui nas ruas. E essa eletrificação, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, ela começa de cima para baixo. A tecnologia ainda é muito cara, mas até atingir os mercados de volume vai demorar ainda um pouco. Até os custos de bateria, dos componentes novos dos veículos, caem um pouco. Então é um processo, mas o Brasil está indo muito bem. Entendi. E você acha que esse processo de começar primeiro para os carros de luxo, né, para o público classe A, para consumir, isso é algo que vai acontecer primeiro nos países desenvolvidos e aí realmente depois eles vão começar a entrar no mercado de luxo no Brasil quando estiverem se consolidado lá? Ou é uma coisa que acontece assim em paralelo um com o outro? Olha, é uma das perguntas que a gente mais discuta, porque é apostar para um futuro que já está aqui com a gente. Então, a gente está vendo que muitas pessoas que se interessam por essa nova tecnologia. Nós, inclusive, no ano passado, quando introduzimos os nossos primeiros elétricos, o e-tron, em 2 versões, nós fomos até surpreendidos positivamente pela aceitação desses veículos com essa nova tecnologia no mercado brasileiro. Rapidamente vendimos o que a gente estava planejando para um tempo muito mais longo, o que causou que a gente estava sem veículo por alguns meses. Foi uma surpresa muito positiva, a gente não contava com isso. Então isso mostra que tem esse desejo para novas tecnologias e para uma coisa que simplesmente te faz sentir melhor. Pô, eu tenho uma dúvida em relação a essa questão do carro elétrico. Porque eu vejo, por exemplo, lá fora, na Europa, os países são bem pequenos, assim, sabe? E o carro elétrico ele precisa de uma autonomia ali na bateria para ele poder fazer distâncias, né? Então eu fico pensando se no Brasil, eu vejo que a gente tem uma cultura muito de fazer viagens longas. Vamos lá, fazer uma viagem de 6 horas e ir lá, não sei, para Búzios, não sei, uma viagem qualquer. Será que a bateria tem autonomia suficiente para fazer uma viagem longa e tem postos assim para recarga no meio da estrada? Está preparado para isso? A infraestrutura é a coisa que mais precisa ser desenvolvida aqui no mercado brasileiro. O veículo ele chega a 400 quilômetros. Hoje em dia, se você se planeja bem, e Gustavo e Thiago são 2 pessoas que podem confirmar isso, que dá para viajar. Você precisa se programar um pouco, mas é uma questão de tempo. A gente está trabalhando nessa infraestrutura, inclusive toda a indústria está começando a ter muito interesse em criar essa infraestrutura. Já estamos procurando parceiros que não necessariamente sejam do setor automotivo, mas que tenham um interesse de fazer isso acontecer, como aconteceu em outros países no mundo inteiro. Certo. O que eu via, teve uma vez que eu fui na Casa Cerbasi, a gente também foi gravar um podcast, né? Aí eu cheguei e já tinha instalado lá o sistema de carregamento, né? Deve ser mais ou menos assim que se chama. Na verdade, é um sistema de carregamento que já vem com o Audi, já vem com o e-tron, e a concessionária Audi indica uma empresa especializada para colocar infraestrutura de suporte para isso, a carga adequada, a tomada adequada. Entendi. Você compra um automóvel e aí ele instala automaticamente na sua casa ali, né? Exato. Tem que, enfim, pode ser que eu já tenha uma tomada em casa. Se eu comprar um segundo automóvel hoje, eu já tenho toda a infraestrutura para receber o segundo automóvel. Como eu não tinha inicialmente, uma empresa foi fazer a visita para verificar a voltagem, capacidade, enfim, se eu tinha disjuntores adequados para suportar o carregamento, e aí foi feito o ajuste com toda a recomendação e suporte técnico da Audi. Deixa eu fazer uma pergunta boba. Tá, assim, eu moro em apartamento hoje, né? Sim. E aí tem o estacionamento lá, mas eu falo, cara, eu ia ficar amarradão em poder ter um e-tron, um carro desse, assim. Como é que... Não tem tomada na garagem, sabe? Como é que eu poderia, sei lá, cumprir com isso aí? Novos condomínios já são, na cidade de São Paulo, já tem a obrigação
obrigação de instalação de pelo menos um ponto de recarga. Nos condomínios mais antigos, como o que eu moro, por exemplo, eu apresentei ao conselho de gestão do condomínio a oportunidade de instalar tomadas na garagem, porque nós já temos 4 moradores com veículos ou 100% elétricos ou híbridos. Então nós vamos começar com um ponto de carregamento coletivo e já estamos em paralelo desenvolvendo planejamento para puxar para cada vaga ou para cada 4 vagas uma tomada que vai poder receber algum tipo de adaptação para ter uma tensão adequada para a carga mais rápida. Nesse momento, a gente está instalando um ponto coletivo. Ô Thiago, deixa eu fazer uma pergunta agora, cara. Você é um cara que, sempre tá fazendo live com um monte de gente bem conectada, tá bem sabendo as coisas que estão acontecendo no mercado. E assim, a gente vê que a adesão aos carros elétricos ao redor do mundo, né? E esse início do papo que a gente está tendo em relação a isso aqui também, mostra, na verdade, a resolução de um problema, né? Que é como se o mundo ele precisasse ir numa direção mais sustentável. Por que você acha que a gente está chegando nesse momento onde deixar de ter aquela coisa de, putz, o carro a combustão é sexy, tem um ronco do motor e tal, e tá dando lugar a uma nova forma de apreciar um carro que é absolutamente silencioso, sabe? Que, é completamente fora dos padrões que uma pessoa teria tesão em comprar, sei lá, 30, 40 anos atrás. Olha, existe hoje uma preocupação muito grande do ambiente corporativo em realmente ter ações de sustentabilidade que sejam reais, não somente de PowerPoint ou de internet, né? Eu tenho, como você próprio disse, né, eu tenho um relacionamento B2B muito grande, né, de negócios com outros executivos, e eu sempre faço a pergunta para a pessoa, o que você, na pessoa física, no CPF, está fazendo para o meio ambiente? E geralmente a resposta é a mesma. Eu não uso copo de plástico, ou eu separo o meu lixo. Isso soa tão anos 90, né? Se você pensar bem. E as pessoas e as empresas precisam demonstrar o exemplo para poder implementar nas suas empresas uma consciência de sustentabilidade que realmente seja verdade. Então, por exemplo, eu sempre pergunto aos executivos, mas e o seu deslocamento no dia a dia? Você polui o meio ambiente e anda com combustível fóssil ou você está com deslocamento verde? E pode acreditar, 99% responde para mim, mas eu gosto de carro esportivo, de ronco do motor, etc e tal. Eu falei assim, você já andou num veículo elétrico? Você já andou no e-tron? Não. Então vamos fazer um experience aqui. Daqui uma semana a gente conversa. Sabe o que aconteceu? Eu acho que eu nunca tive tanta conversão, né, de executivos para a mobilidade sustentável como a gente está tendo agora recentemente. Porque quebrou esse paradigma de que o carro elétrico não é esportivo. O e-tron tem 400 cavalos, né? Um dos modelos deles, o e-tron GT, são 636 cavalos, se não me engano. Né? Então, assim, é o veículo mais potente já feito pela Audi e é elétrico. Agora, existe uma necessidade hoje de quebra desse paradigma por causa dos mitos, né? Vou até voltar um pouquinho no ponto que você perguntou antes. Por exemplo, um mito que existe, carro elétrico precisa de uma superestrutura para carregar. Com uma superestrutura ele carrega mais rápido, mas se você tiver uma tomada 110 na sua casa, você carrega o carro.